Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mais uma vez aqui o diácono Elias Vitor, hoje em Patos, Minas Gerais, para a honra e glória do Senhor. Brasil para o mundo, tendo um versículo da Bíblia para você, amigo ouvinte, onde quer que você se encontre. Eu quero te desejar uma manhã maravilhosa e abençoada. Hoje, segunda-feira, início de semana, que Deus venha te permitir bênçãos sem fim, para a honra e glória somente do Senhor. Deixa eu ler aqui a palavra do Senhor hoje. Eu estava meditando em Daniel, capítulo 3, versículo 19, em seguinte: capítulo 3, iniciando no versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e mandou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidineu. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abidineu para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira aquecida, as chamas do fogo, matou aqueles homens que carregaram o Sadraque, Mesaque e Abidineu. Louvado e exaltado seja esse Deus maravilhoso. Esse trecho da história, amigo, irmão e amigo simpatizante, e você que ainda vai ouvir essa palavra do Senhor. Neste momento, o rei Nabucodonosor era um rei poderoso na época, e ele determinou que todo mundo se curvasse a ele como se fosse um Deus. E os nossos irmãos Sadraque, Abidineu e Mesaque se negaram a se curvar, porque eles tinham um Deus poderoso, que era o Deus de Israel. E não houve outra dúvida do rei em lançá-los na fornalha ardente. Essa fornalha é onde eles queimavam as pessoas que eram contra o rei e o reinado dele. Naquele momento, o rei pegou o soldado mais forte do seu exército. Como a fornalha estava muito quente, precisava de pessoas muito fortes para jogar, os 3 servos do Senhor dentro daquela fornalha. E aconteceu que o Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abidineu. E ocorreu que, jogando eles na fornalha, os soldados que eram fortes do rei, do exército do rei, morreram queimados. E o rei observou, naquele momento, que dentro da fornalha ficou 4 pessoas andando. Oh, glória, aleluia! Deus honrou os nossos irmãos naquele momento. E o rei, observando aquele caminhar, chamou o Sadraque, Mesaque e Abidineu de volta. E para a honra e glória do Senhor, os 3 saíram intactos. E o rei se curvou-se ao Deus de Israel, porque só existe um Deus nesse mundo, o Deus poderoso, o Deus vivo, Deus que nos protege e nos honra onde quer que nós estivermos. Eu digo a você, amigo ouvinte, leia a Bíblia Sagrada, procure ler aqui em Daniel 3,
E você vai ver a história todinha de Sadraque, Mesaque e Abednego. E vai ver esse rei que era tão poderoso que chegou a se dizer que era um Deus, mas se curvou-se ao Deus de Israel. Que a palavra do Senhor venha te dar entendimento sobre tão poderoso é o nosso Deus. E até onde vai. Dentro da fornalha de fogo, ele mandou o anjo que andou protegendo os nossos irmãos em Cristo, protegendo eles daquelas chamas. Saíram intactos, sem sequer ter o cheiro do fogo ou de um cabelo queimado. Esse Deus é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus que eu transmito aqui para você vir seguir conosco e sentir essa alegria interna que Cristo nos coloca através do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te permita uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém.